O prédio da Câmara de Sertãozinho novamente em pauta. Fotos mostram a estrutura do telhado comprometida. Um especialista fala dos riscos à segurança da população e um grupo espera a atuação firme do Ministério Público nesse caso. As fotos que circulam em um grupo do Facebook mostram a estrutura de ferro completamente comprometida. A sustentação do telhado está enferrujada e com várias falhas de solda. Nem dá para acreditar que essa é a cobertura do plenário da nova Câmara de Sertãozinho. Uma situação preocupante na opinião desse engenheiro. Há indícios de colapso estrutural na cobertura, com parte totalmente fragmentada da parte estrutural metálica mesmo. Então, considera-se preocupante. Fica ainda mais difícil de entender, levando em consideração que o prédio foi inaugurado em dezembro do ano passado. Um descaso com dinheiro público, na opinião deste membro da Macerte, Associação de Amigos de Sertãozinho. Ele ainda afirma que faltou planejamento e que os parlamentares não fiscalizaram a obra. Nós vemos pelas fotos que a estrutura já estava comprometida há muito tempo. Você pode ver o ferrugem nessas vigas, falta de solda ou apenas ponto de solda. Então isso aí estaria até influenciando na própria segurança da população que frequentava o plenário à época aqui na Câmara Municipal. Por dentro dá para ver as estacas que foram colocadas para sustentar a estrutura metálica condenada. Os técnicos removeram boa parte do forro para o reparo que ainda não tem data para acontecer. A estrutura cedeu 20 centímetros 2 meses após a inauguração do prédio. Uma empresa já foi acionada para apresentar um laudo sobre o que gerou o problema e a atual situação da estrutura. O que se sabe é que uma nova reforma pode custar mais de R$600 mil. A Câmara abriu uma comissão especial de inquérito para investigar supostas irregularidades na construção do prédio. Essa investigação é sigilosa e conta com o apoio do Ministério Público. Com isso, a promotoria poderá, no futuro, pedir quebra de sigilo bancário de ex-parlamentares e até responsáveis pela obra. Esperamos que, com o Ministério Público agindo, que as responsabilidades sejam apuradas e todos sejam condenados e paguem pelo que fizeram, inclusive devolvendo dinheiro público, se for o caso. A nova Câmara de Sertãozinho foi alvo de muitas polêmicas por conta da demora na conclusão. Uma novela que durou 11 anos e deu um prejuízo danado para a cidade. Em 2007, o projeto inicial previa gasto de R$1.800.000, mas o prédio não saiu por menos de 12 milhões. A primeira etapa começou em 2008. O alicerce do prédio foi feito pela Construesa de São Carlos. Em meados de 2009, a Toca Engenharia fez o levantamento das paredes, colocação de laje e estrutura. Mas alegando dificuldades financeiras, a empresa de Goiás abandonou o serviço. A obra foi retomada apenas em 2013 pela construtora Câmara e Grifo. A empresa disse em nota que a construção foi executada de acordo com todas as condições exigidas nos projetos e entregue em 2016. Recentemente, o atual presidente Lúcio da Rádio chegou a afirmar em uma outra reportagem que os parlamentares não tinham competência para fiscalizar e, por isso, nenhum dos ex-presidentes poderia ser punido. Nós não queremos culpar ninguém, nem a administração anterior, nem os vereadores anteriores, nem a mesa diretora, nem a presidência. Como é que o vereador tem a competência de saber se uma viga foi mal feita, se não foi mal feita, se nós tínhamos comissão na época, engenheiro especialista na época, que deram pareceres favoráveis? O vereador vai falar, não, está errado, o engenheiro errou, não é assim. A associação discorda do posicionamento do presidente da casa. Nós não concordamos porque o presidente da Câmara e até um outro vereador estão, e que já foi presidente também, ex-presidente da Câmara Municipal, estão há quase 30 anos na vereança, de forma seguida, e nunca ajudaram na fiscalização. Então, aquele detalhe, quando o prédio ficou feito para tirar foto e dizer que o prédio era feito para 50 anos, todos aparecem. Quando é para apurar uma responsabilidade, todo mundo se exime dessa culpa. Isso precisa ser, inclusive, esclarecido para a sociedade de uma forma honesta, que as pessoas possam ter ciência do que estão pagando. E a publicidade, que ao meu ver é uma coisa bastante importante, ela não tem sido feita na maioria dos casos. Por conta desse grande problema, hoje as sessões estão sendo realizadas em uma outra sala do mesmo prédio. O imóvel também apresenta rachaduras em outros pontos e buracos no forro em vários corredores. Uma situação que deixa os moradores indignados. Gasta muito dinheiro e acontece tudo isso, não é verdade? Eu acho um absurdo. Descaso, né, com o dinheiro do público.
Indignação isso aí, faz 12 anos, 13 anos, na época que eu rodei daqui, tá construindo e nunca acabou. Agora, a hora que acabou, você entra, cai água, rachadura de qualquer lado. É indignação para nós. Rafael Aguiar, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Construesa Construtora e a Toca Engenharia não foram encontradas para comentar o assunto. Já a Câmara informou que está em andamento uma licitação para a elaboração dos laudos e projeto para obras no telhado. Na última quinta-feira ocorreu o resultado dessa licitação. Pelos prazos estabelecidos, a empresa vencedora dessa concorrência tem até a semana que vem para assinar o contrato e, uma vez formalizado, terá até 40 dias para apresentar os laudos do telhado e o projeto em si. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Pussi, mais uma obra pública bastante questionada pela população e também por especialistas. Aqui ao meu lado está o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, faltou respeito com o dinheiro público nessa obra, já que o prédio foi entregue há pouco mais de 6 meses e já apresenta tantos problemas? Boa tarde. Boa tarde, Davi Florim e Paulo Pussi, a todos que assistem o Jornal TV Clube. Aparentemente é um desrespeito ao artigo 618 do Código Civil e os artigos 55 e seguintes da Lei de Licitações. Se o GAECO entrar na questão, a sociedade Sertãozinho vai ver que há coisa por trás dessas cortinas. O presidente da Câmara, Lúcio da Rádio, chegou a afirmar anteriormente que os parlamentares não tinham responsabilidade. Mas o papel dos vereadores não é justamente fiscalizar? Com todo respeito ao novo presidente, ele está muito equivocado. Se ele não apurar, comete prevaricação, cassação de mandato e improbidade administrativa. Ele tem o dever, como cidadão eleito pelo povo, para apurar. Inclusive, os artigos 56 e seguintes, salvo engano, da Lei Orgânica do Município, impõe a ele a responsabilidade solidária, caso ele não apure contabilmente. Há um tripé investigativo na mão do Ministério Público e da respeitada OAB de Sertãozinho que vai dar muito pano para a manga, mesmo porque a obra está no valor muito acima da média de mercado. Justamente isso, foram investidos mais de 12 milhões de reais. Agora vai mais dinheiro para o conserto da estrutura do telhado. Aparentemente a Câmara não se interessa pelo dinheiro da população? A Câmara está esperando dar os 5 anos, possivelmente, de responsabilidade das construtoras e dos servidores públicos para eles não responderem, mas responde sim, viu? Tem que apurar o tripé, projeto executivo básico, perícia contábil e perícia de engenharia civil e certamente o CAEX do Ministério Público, que é o OAB e demais entidades representativas da sociedade Sertãozinho vão ver que realmente se há ou não desvio de recurso público, eventual peculato. Quem assinou as notas de medição dessa obra, se eu fosse essa pessoa, pensar muito bem, talvez fazer uma colaboração premiada com o Ministério Público e explicar tudo o que aconteceu nesses aditamentos ou procedimentos licitatórios, que aí tem. Lembra Petrobras e Sevandija. Uma comissão especial de inquérito foi aberta para apurar o caso sob segredo de justiça com o apoio da promotoria. Uma boa oportunidade para o Ministério Público agir? Se o Ministério Público está apurando, ótimo. Se a OAB está apurando, ótimo. Se ficar só no âmbito interno da corporis da Câmara, haverá o espírito de corpo e certamente vão deixar decorrer o prazo de 5 anos. Certamente o Ministério Público, com a nova lei das organizações criminosas, ele dispõe de elementos investigativos e no momento certo fará o uso de toda essa infraestrutura normativa, legal e constitucional em respeito e zelo ao patrimônio público, que é uma função interessantíssima e importante do órgão do Ministério Público Estadual. Os engenheiros que ajudaram na obra, participaram da obra, devem colaborar com o GAECO? Certamente. Nós estamos vendo engenheiro ser preso, às vezes até advogado ser preso, assessor de gabinete de prefeito, assessor de gabinete de presidente de Câmara. Pensem bem, procurem seus advogados, se aconselhem com o respeitado presidente da OAB de Sertãozinho, que o melhor caminho será dado a essas pessoas. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Até já, Davi.